quero já começar essa palavra te pedindo que você se desarme, que você jogue no chão, quem sabe, ou deste lado, quem sabe, um pouco dos seus conceitos pré-concebidos, ou daquilo que você ouviu do vizinho, do pai, da mãe, e que você se coloque abertamente agora nas mãos do Espírito de Deus, para que Ele possa falar com você e a palavra de Deus ache lugar no seu coração. 2 Samuel, capítulo 13. Eu quero centralizar a palavra de hoje na família do rei Davi. A família do rei Davi e o próprio rei Davi são um exemplo muito grande para mim e para você do que nós não devemos fazer nessa nossa área sentimental e sexual. É uma família onde nós aprendemos muito com eles. A Bíblia nos mostra que nós devemos aprender com os erros e com os acertos dos servos do Senhor e servas do Senhor. Por isso aprendemos com a família de Davi, não o que fazer, mas aprendemos aquilo que não devemos fazer. O Espírito de Deus, algum tempo atrás, me levou a estudar a família de Davi, a começar pelo próprio rei Davi. E eu descobri que na vida dele, e na vida de pelo menos 5 dos seus filhos, houve um descontrole nessa vida sentimental, sexual, e que levou essa família a ser um dos grandes exemplos bíblicos negativos daquilo que eu e você não devemos ser nem fazer com a nossa vida sentimental e sexual. Por isso, eu gostaria de ler e de falar alguma coisa sobre cada um desses personagens bíblicos. Eu não vou ler todos os textos, você vai poder ler em sua casa depois. Eu só vou ler o texto que trata de um dos filhos de Davi, Amnon. Ele vai centralizar a nossa palavra de hoje, porque o que aconteceu com Amnon, filho de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 13, durante todo o capítulo 13, o que ocorreu com Amnon serve como centro para mim e para você, nos alertarmos, nos armarmos, nos prepararmos para não cairmos nessa área onde tantos servos e servas do Senhor têm caído no campo de batalha. O pecado na vida sentimental e na vida sexual, ele é tão tremendo que ele virou sinônimo do próprio pecado. Vou te dar um exemplo. Quando você ouve falar assim, fulano de tal caiu, será que você acha que ele foi cheque sem fundo na praça? Responda para você mesmo aí. Quando você ouvir falar assim, pastor fulano caiu, ou irmão fulano caiu, ou irmã fulana caiu, o que é que vem à sua mente? Que ele mentiu? O que é que vem à sua mente? Primeira coisa, que ele clonou cartões de crédito? O que é que vem à sua mente? Que ele colou no vestibular? Não, nenhuma dessas coisas. O que vem à nossa mente, na hora que nós ouvimos falar a palavra fulano caiu, fulana caiu, a primeira coisa que vem na nossa mente, a pessoa cometeu algum pecado na área sentimental ou sexual. Por isso a importância dessa palavra hoje. Muito importante para mim e para você. Vamos começar então pelo próprio rei Davi. Em 2 Samuel capítulo 11 e no capítulo 12, nós temos contado aí, registrada a história do rei Davi, que cometeu erros terríveis nessa área da sua vida. A Bíblia diz, em 2 Samuel 11, verso 1, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem, se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. É muito impressionante essa história. Porque o pecado de Davi ocorreu porque ele errou o tempo. Davi errou o tempo. Ele não fez o que devia fazer quando devia fazer. E por isso ele caiu em tentação. Quem sabe você que está me ouvindo está caindo em erros dessa área da sua vida.
Porque você está caindo naquele ditado que diz: mente vazia é oficina do diabo. É um ditado secular, não tem nada a ver com a Bíblia, mas que traz em si uma verdade muito grande. A época em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi ficou. E ele não ficou simplesmente quieto, ele ficou passeando, perdendo tempo. Eu quero te dizer que quando você erra o tempo, você mete os pés pelas mãos, você coloca o carro na frente dos bois e você erra o projeto de Deus para sua vida sentimental. Quem sabe você é nova demais para namorar ou para se casar, mas está querendo fazer isso. Ou quem sabe você já passou da idade de namorar, e noivar e casar, mas você continua querendo ter relacionamentos assim, sem compromisso. Quando você erra o tempo, você cai em erro. Você deve pedir a Deus misericórdia para que você não erre o tempo. O pecado do rei Davi, ele caiu nesse erro tão terrível no adultério, porque ele errou o tempo. Era a hora dele fazer uma coisa e ele fez outra. Isso é muito sério. Outro filho de Davi, que cometeu o mesmo erro, um erro parecido, foi Absalão. Em 2 Samuel 16, de 15 a 23, 2 Samuel 16, de 15 a 23, a Bíblia diz: enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitofe estava com eles. Então Uzai, o arquitita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: viva o rei, viva o rei. Mas Absalão disse a Uzai: é essa a sua lealdade? Porque você foi amigo do meu pai. Por que você não ficou com ele? Respondeu Uzai: não, sou do escolhido do Senhor, deste povo, e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir ao filho, assim como servia teu pai? Então Absalão disse a Aitofe: dê-nos o seu conselho, o que devemos fazer? Aitofe respondeu: aconselho-te que tenhas relações sexuais com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações sexuais com as concubinas de seu pai, à vista de todo o Israel. O erro de Absalão foi que ele caiu no pecado sexual por diversão e para provar quem ele era. Em 2 Samuel 14, de 25 a 26, diz que Absalão não tinha defeito nenhum. Da planta dos pés ao alto da cabeça era o homem mais perfeito, mais lindo que existia. E ele não se sentia atraído por aquelas mulheres, ele não estava caindo em tentação, ele não estava errando tempo, ele simplesmente disse: ok, eu vou me divertir um pouco com elas. E ao fazer isso eu vou provar para o povo que eu sou homem, e que eu sou rei, e que eu não estou vivendo debaixo da saia do meu pai. Quem sabe, você que está me ouvindo, tem errado nessa área, porque você não tem levado a sério a sua vida sentimental e a sua vida sexual. E você tem tratado elas como diversão. Quem sabe a pornografia tem entrado na tua vida porque você quer se divertir às vezes sentado na frente da internet. Você faz por diversão. Você vai ver páginas de pornografia, você se masturba por diversão, e você parte para uma vida de divertir-se com os outros. Eu quero te dizer que o erro de Davi foi errar o tempo, mas o erro de Absalão foi querer divertir-se para provar quem ele era. Quem sabe você, moça, está assim, vendo outras moças namorando, e você acha que você deve namorar porque todos os outros estão namorando. Quem sabe você, rapaz, tem visto as moças e você fala: eu quero me divertir, eu quero ficar. A prática do ficar é muito normal, muito comum, mas ela é pecado porque é uma prática sem compromisso. Ele é um relacionamento descartável. O que Absalão fez diante de todo Israel foi ficar. Ficar não necessariamente implica em só dar beijos. Nos Estados Unidos, quando um jovem diz para o outro: eu fiquei com fulana, ele pode estar dizendo que beijou, que abraçou, que teve sarro ou que transou. Aqui no Brasil, ficar ainda tem a conotação só de beijo e abraço. Mas em outros países do mundo, ficar significa fazer de tudo. E aqui no Brasil já está ficando assim também. Quando alguém diz: eu estou ficando com fulano, ele está dizendo: eu estou fazendo de tudo com fulano, mas eu não tenho compromisso com ele, nem compromisso com ela.
Eu quero te dizer que Absalão era desse tipo, sem compromisso. O negócio dele era ficar, era provar que ele era homem, era provar para as pessoas que ele era macho, que ele era bonito, que ele era bom. E ele não se importou, ele queria se divertir com as pessoas. Esse foi o erro de Absalão. E quem sabe você que está me ouvindo tem sido um Absalão. E você tem caído em erros terríveis.